nossa palavra. O dízimo e oferta nós vamos recolher no final, como sempre fazemos, para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos 8. Atos 8. Eu quero extrair mais algumas coisas de Atos 8. Nós já ministramos em cima de Atos 8, extraímos alguns pontos. E agora eu quero extrair mais alguns pontos que ficaram para que a gente pudesse tratar no dia de hoje. Atos 8, versículo 1. Vou ler até o versículo 4. Diz assim, eu vou ler na versão da NVI, mas não tem problema você acompanhar na sua versão. Eu só coloquei a palavra no NVI porque fica de maneira mais compreensível, mais fluida. Mas nada vai se perder, amém? Atos 8, versículo 1 vai dizer: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pela sua palavra, obrigada pela oportunidade de poder, Senhor, ouvir a sua voz, que o teu Espírito ministre a palavra em nossos corações, que o teu Espírito venha trazer a revelação daquilo que está por trás da letra, Senhor, porque o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer, Senhor, trazer entendimento ao nosso coração, e que tua palavra então venha nos aperfeiçoar, venha nos exortar, venha nos confrontar, venha nos transformar na medida daquilo que tu espera da tua igreja, Senhor. Que possamos crescer em sua vida, crescer na sua palavra. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos verdadeiramente entender aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Eu resolvi, continuar em Atos 8, antes de dar continuidade, no livro de Atos. Nós estamos estudando o livro de Atos, meio picado, vem uma outra palavra, depois voltamos para Atos, depois, ministramos outras palavras, de acordo com aquilo que o Espírito deseja ministrar à sua igreja. Mas nós sabemos, que aqui a palavra vai dizer que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Nós sabemos que Saulo é Paulo, então uma hora eu vou falar Paulo, uma outra eu vou falar Saulo, porque na verdade Deus não mudou o nome de Saulo. Ele só chama Paulo de Paulo porque Paulo é a versão grega do nome Saulo. Saulo é a versão hebraica e Paulo é a versão grega. Então, diferente de Jacó, que Deus muda o nome dele para Israel, Deus não faz isso com Paulo. Não há nenhum registro. Por mais que digam por aí que Deus mudou o nome dele, Deus não mudou o nome dele. Jesus apenas chama ele pelo nome na sua versão grega, que é Paulo, amém? Então, Paulo vai se tornar o maior nome dentro da igreja em termos de edificação. Paulo vai trazer esclarecimento e revelação sobre a edificação da igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre a unidade do corpo. E Paulo então vai se tornar um nome dentro da igreja para que essa edificação e o avanço da igreja ocorra, para trazer um esclarecimento sobre a necessidade do aperfeiçoamento do corpo. Para a gente ter uma ideia da importância de Paulo para nós, na nova aliança, é que o Novo Testamento tem 27 livros, amém? Se você tirar os 4 evangelhos, mais esse livro de Atos, porque quem escreveu foi Lucas, apesar de ter muita influência de Paulo, e o livro de Apocalipse, que é escrito por João, se você tira esses livros, você vai ver que 2/3 do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Então, 2/3 de todo o Novo Testamento, dentre dos 21 livros que sobrou dos 27,
escreveu, né, foi Paulo, 2/3 desses 21 livros. Para a gente entender a relevância de Paulo dentro da edificação da igreja, dentro do seu tempo, de tudo aquilo que ele fez e que perpetua até os dias de hoje, amém? E antes da gente entender quem é o Paulo, né, de Atos 9, o Paulo que se converteu, nós temos que entender quem é o Paulo que Deus chamou. Quem era o Saulo antes da sua conversão? Porque quem é esse homem? Esse homem é o perseguidor da igreja. Esse homem é aquele que perseguiu a igreja, que matou os santos, que levou eles, né, homens e mulheres, até a prisão. Ele tem o seu destaque, né, com a morte de Estevão, né? E a palavra vai dizer que ele ia de casa em casa. Ele ia de casa em casa, prendendo homens e mulheres, assolando homens e mulheres. O próprio Paulo vai dar testemunho do quanto ele era mau em relação à igreja. O quanto ele perseguiu a igreja de Cristo, quanta gente ele matou, quantas famílias ele destruiu. O problema é que quando a gente olha para Paulo, a gente só olha para Paulo a partir da conversão. A partir do momento que ele se converte, vê, nossa, como ele é um homem, né, de Deus, como ele é um homem que, né, reto, como ele é um homem íntegro, agora que ele se converteu, mas na verdade a integridade de Paulo já caminhava com ele antes mesmo da conversão. Paulo, antes da conversão, ele era um homem sanguinário, ele era um homem violento. Paulo, ele vai decretar, né, a morte de Estevão. Estevão vai ser apedrejado, porque Paulo dá ordem para matar Estevão. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o primeiro ponto que eu quero ressaltar é, né, nós vamos tentar ressaltar 2 pontos nesse dia. O primeiro ponto que eu quero ressaltar dentro desse texto de Atos 8 é a importância de nós termos um coração íntegro diante de Deus. A importância de termos um coração íntegro, de ter integridade diante de Deus. E o que significa a palavra integridade? Para a gente poder falar de um coração íntegro, eu preciso que vocês entendam o que significa a palavra integridade, né? A palavra integridade significa qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui uma conduta reta, uma conduta ética, uma conduta justa e honesta. Isso é uma pessoa íntegra. Integridade é sinônimo de honestidade, de retidão. Então toda vez que a gente falar sobre um coração reto, um coração íntegro, que a Bíblia vai falar a respeito de você ser reto, de você ser justo, ele está falando de uma integridade de coração. Uma pessoa íntegra é uma pessoa tida como responsável, que tem as suas crenças bem alinhadas, pessoa de uma conduta reta, de uma conduta moral e ética, né, totalmente honesta e justa diante de Deus, que tem as suas crenças bem ajustadas, bem alinhadas, que não tem nenhum desvio de caráter, que é uma pessoa irrepreensível na sua conduta, é honesta e incorruptível. Isso que significa ser uma pessoa íntegra. Então é uma pessoa reta, uma pessoa incorruptível, né? Então toda vez que a Bíblia falar sobre sermos incorruptíveis, é ter um coração íntegro, é ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa reta, ser uma pessoa que está bem alinhada com aquilo que pensa e com a forma que ela age. Então ela não é uma pessoa dúbia, de duplo sentido. Vocês estão entendendo? Diga amém. E se há uma coisa que Deus olha, é a integridade do nosso coração. Uma coisa que Deus está olhando para a sua igreja é procurando homens e mulheres que têm um coração íntegro diante daquilo que somos, diante daquilo que nós dizemos que somos e diante daquilo que nós fazemos. Por quê? Porque existe uma coisa que Jesus não suportava. Existe uma coisa que Jesus não suportava. E o que era? Os fariseus. Existe uma coisa que você vai ver durante todo o Novo Testamento que Jesus não suportava, era os fariseus. E por que Jesus não suportava os fariseus? Porque eles eram hipócritas. Os fariseus eram hipócritas, eles não eram íntegros de coração, eles não tinham integridade neles, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. Eles pregavam uma coisa e viviam outra.
Então Jesus não suportava os fariseus. Em qualquer oportunidade estava falando que eles eram hipócritas, que eles eram como um sepulcro caiado, ou seja, que eles não valiam nada. Por quê? Porque eles pregavam uma coisa e viviam outra. Então, uma coisa que Deus não suporta, que Jesus não suportava, é a hipocrisia de um coração. Um coração que com a sua boca fala uma coisa, mas na sua vida diária vive outra. E por quê? Porque Deus nos gerou para sermos íntegros. Deus nos gerou para sermos irrepreensíveis diante da sua presença. É o que diz lá em Efésios 1, versículo 4. Efésios 1,4 vai dizer assim: portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença. Então Deus nos chamou nele antes da fundação do mundo para sermos santos, para sermos íntegros, para sermos irrepreensíveis diante da presença de Deus. Então Deus não tolera hipocrisia. Se tem algo então que vai marcar a vida de Paulo, antes mesmo da sua conversão, é a sua integridade. Por quê? Porque quando ele crê em algo, ele deu a sua vida por isso. Enquanto Paulo, ou Saulo, antes da sua conversão, cria em algo, ele deu e dedicou a sua vida para viver aquilo. E eu vou dar alguns exemplos. Atos 22, se você puder anotar e acompanhar a leitura, porque eu vou dar vários textos, vários versículos para corroborar, fundamentar a pregação. Atos 22, do versículo 3 ao 5, vai dizer assim: Paulo vai dizer: sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Então ele vai falar do seu zelo que ele tinha por Deus. Do seu zelo que ele tinha por Deus em perseguir a igreja, em pegar cartas com os sumos sacerdotes para ter autorização de ir em casa, prendendo homens e mulheres para levá-los para o sinédrio, para levá-los em julgamentos, para que eles fossem punidos e mortos. Paulo, em Atos 26, versículo 9, ele está testemunhando acerca da sua conversão, e ele vai dizer como ele era e quando Jesus o encontrou. Mas depois, se você quiser ler, aqui em Atos 26, ele vai relatar o que acontece com ele lá em Atos 9, da sua conversão. Mas antes disso, ele vai falar o que ele fazia, quem ele era. E vai dizer assim, Atos 26, versículo 9: eu também estava convencido, ele estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar, a que os cristãos negassem Jesus, falassem contra Cristo. E em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Então ele não está negando, ele está dizendo: realmente eu era esse homem mau, porque eu estava convencido que eu tinha que me opor a Jesus, que eu tinha que me opor ao nome de Jesus. E ele vai dizer todas as atrocidades que ele fazia, o quanto ele era empenhado em perseguir a igreja, em matar os cristãos, enquanto ele deu a sua vida por essa causa que ele acreditava ser a certa. Como foi no caso de Estevão, que Paulo consentiu com a sua morte. Ou seja, por ele estar convencido que ele tinha que lutar contra esse tal Jesus,
que na época não era o seu Senhor, que na época ele não tinha tido um encontro com Jesus, ele não tinha se convertido ainda, então ele cria que ele tinha que se opor a Jesus. Para ele, Jesus era um mal que precisava ser combatido. Para ele, Jesus era um mal que precisava ser extirpado. Então ele não ficava de braços cruzados. Ele entendeu que aquilo ali era uma verdade para ele e ele viveu até ter um encontro com Cristo por essa verdade. Então ele ia, de todas as formas, de todos os jeitos, tentar exterminar os cristãos para que se parasse a propagação desse evangelho, do nome de Cristo, porque ele cria de todo o seu coração, ele tinha um coração, a certeza, a convicção do que ele estava fazendo era algo bom. Ele achava que estava fazendo bem. Ele estava, eu estou convencido, convicto, que ele estava servindo a Deus. A palavra vai dizer que ele era um mestre da lei, ele era o fariseu dos fariseus. Ele foi ensinado, ele mesmo vai falar como nós lemos, ele foi ensinado pelo próprio Gamaliel, um dos maiores mestres que Israel teve. Então ele pensava o quê? Que ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele vivia integralmente para isso. É o que Paulo mesmo vai dizer, que ele tinha um zelo sem entendimento. Que está lá em Romanos 10, versículo 1 e 2, vai dizer assim, irmãos, o meu bom desejo do coração e oração é a Deus, por Israel, é para a sua salvação, porque eu posso testificar. Por quê? Porque era o que ele vivia. Eu posso testificar que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então ele vai chamar essa perseguição, essa convicção de zelo, mas um zelo por Deus sem entendimento, sem luz, sem a clarificação de quem era realmente Jesus. E ele, nesse versículo de Romanos 10, vai dizer que ele entende. E ele clama a Deus pela salvação de Israel. Por quê? Porque entende o zelo deles. Ele pode testificar desse zelo, porque ele vivia debaixo desse zelo, mas um zelo sem entendimento. E lá em Gálatas 1, versículo 13, ele vai continuar dando esse mesmo testemunho. Toda vez que ele parava para dar o testemunho, ele vai falar do quanto ele perseguia a igreja. E em Gálatas 1, versículo 13, ele vai falar assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. E por que ele procurava destruir a igreja? Porque Paulo acreditava que a igreja era uma obra contra Deus. Paulo acreditava em suas convicções, em seu zelo para com Deus, mesmo sem entendimento, que a igreja era um mal contra Deus. Então ele fazia atrocidades. Ele tinha, autorização para ir de casa em casa, para prender. Quando tinha um julgamento no Sinédrio, ele votava para que as pessoas fossem condenadas e levadas à morte, Então muitos irmãos foram mortos, apedrejados naquele tempo, assim como Estevão. E aí Paulo vai dar o seu testemunho diante da sua conversão em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 6, vai dizer assim: quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça na lei, eu era irrepreensível. Então ele vai dizer, quanto à justiça na lei, eu era irrepreensível, eu era íntegro, eu vivia por aquilo, eu dei a minha vida por isso. Eu era zeloso em perseguir a igreja. Aí ele vai dizer no versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Por que Paulo então perseguiu a igreja? Porque havia uma profecia de Jesus a respeito disso. Havia uma profecia que deveria se cumprir e se cumpriu. Não só através de Paulo, mas através de muitos outros. Mas Paulo foi um daqueles que cumpriu a profecia de Jesus lá em João 16, versículo 2. Que vai dizer assim, Jesus vai falar assim, vocês serão expulsos das sinagogas de fato. E virá um tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus.
Então Jesus já tinha avisado, já tinha deixado, avisado aos seus discípulos que viria um tempo que iriam persegui-los, que iriam matá-los, que iriam atrás, dos cristãos, daqueles que professam Cristo. Mas eles vão pensar que o quê? Que estão prestando culto a Deus. Então, para Paulo, para Saulo, matar os cristãos era prestar culto a Deus. Ele estava servindo a Deus. Ele estava vivendo debaixo das convicções daquilo que ele cria, daquilo que ele acreditava. Você pensa que Paulo, quando ele mandou apedrejar Estevão, como alguns pregadores falam, que ele foi para casa, que Paulo ficou com peso na consciência quando as roupas de Estevão foi colocada diante dos seus pés? Isso não existe. Ele não teve nenhum peso na consciência. Por quê? Porque na cabeça de Paulo, na mente de Paulo, ele estava servindo a Deus. Ele estava certo daquilo que ele estava fazendo. Então ele foi para casa como vibrando, glória a Deus, menos um herege, menos um blasfemador contra Deus, menos um para pregar esse falso Jesus que diz ser filho de Deus. Mas o que eu quero ressaltar, quero que você entenda a importância de sermos íntegros diante de Deus. Porque nós não podemos dizer que somos algo e vivermos de forma diferente. Nós não podemos dizer que somos uma coisa e viver outra coisa. Nós não podemos dizer que somos filhos de Deus e ter mais prazer em ser escravo da carne. Nós não podemos dizer que somos espirituais, que andamos pelo Espírito, se quando nós saímos pela porta da igreja, nós não só andamos, mas nos jogamos na carne, vivemos como queremos, fazemos o que queremos, nos comportamos como queremos. Porque não há integridade em viver assim. Não há integridade em você dizer que é uma coisa e viver totalmente diferente daquilo que você diz que é. Porque ser íntegro de coração é você viver por aquilo que você acredita. Ser íntegro de coração é você ter uma conduta reta, é você ter convicção bem definida, um alto nível de dedicação naquilo que você crê e no que você se dedica a fazer. Isso é ter integridade. Alguém que é coerente com as suas ações, com as suas decisões e com seus pensamentos. Então, se eu penso uma coisa, creio uma coisa, as minhas ações são coerentes com aquilo. O meu modo de viver é coerente com aquilo. Ou seja, se você é filho de Deus, viva como filho de Deus. Se você é filho de Deus, então viva para fazer a vontade do seu Pai. Se você diz que é espiritual, então viva pelo governo do Espírito. Porque não adianta você com a boca dizer que você vive pelo Espírito se o que você manifesta são os frutos da carne. Não há integridade em viver dessa forma. E Deus está olhando o nosso coração e buscando homens e mulheres íntegros, retos de coração. Colossenses 1:22 vai dizer assim: agora, porém, Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para vos apresentar perante Ele santos, íntegros e inculpáveis. É isso que o Senhor espera de nós. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Foi por isso que Ele nos reconciliou com o Pai através da sua morte, através do corpo da sua carne, mediante a sua morte, que é a crucificação. Para quê? Para que a gente seja apresentado diante dele agora santos, íntegros, irrepreensíveis, inculpáveis. Então nós precisamos ser íntegros. Então seja íntegro, seja homem e uma mulher irrepreensível. Por quê? Para que a gente seja achado da maneira que Deus espera de nós, porque o Senhor espera nos encontrar, como está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Vai dizer assim: o mesmo Deus de paz
vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Ele deseja nos encontrar, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor. Então temos que ser achados íntegros, temos que ser achados irrepreensíveis. Para quê? Para que o nosso lugar não seja dado junto com os hipócritas, como está lá em Mateus 24:51. Para que o nosso lugar, quando Ele voltar, como está escrito em Mateus 24:51, aqueles que não forem encontrados prontos, preparados da maneira que Ele deseja encontrar a sua igreja, o seu lugar vai ser dado junto com os hipócritas, junto com os fariseus, ou seja, junto com aqueles que não têm integridade de coração, porque diziam ser algo e viviam completamente diferente daquilo que diziam que eram, porque pregavam uma coisa e viviam outra. Então, nós não podemos ser um crente camaleão. Sabe o que é um crente camaleão? Aonde toca, se adapta. Aonde entra, você muda completamente. Um crente camaleão se adapta a tudo, a qualquer ambiente, a qualquer pessoa. Nós naturalmente chamamos isso de falta de personalidade. Podemos até chamar de imaturidade, mas Deus vai chamar de falta de integridade. Porque uma hora você, não, aqui é muito bom, aqui prega a palavra da verdade. Aí você sai, não, ali que prega a verdade, ali já não era muita verdade assim. Ou você vai para um lugar e fala assim, não, eu creio que você está certo, mas é porque eu não quero chatear o fulano, então vou fazer como ele quer. Falta de integridade. Quando você não vive pelas suas convicções, quando você se molda a tudo, querendo se encaixar em tudo, porque você não quer ficar mal com ninguém, só com Deus. Paulo, ele era ímpio. Paulo, Saulo, era ímpio, perdido, um homem maldoso, que perseguia e matava cristão, mas era íntegro de coração, muito mais do que muito crente hoje. Ele tinha caráter, ele não vivia de aparência, ele não estava preocupado com o politicamente correto. Quando ele entendeu qual era o chamado dele, quando a convicção dele diante de Deus, sem o esclarecimento de quem era Cristo, e ele achava que estava servindo a Deus, ele era convicto com aquilo, ele viveu, deu a sua vida por aquilo. Então, quando ele entendeu que ele tinha que matar crente, ele foi matar crente. Ele foi matar os cristãos. E se dependesse dele, não ia sobrar um, não ia restar um. E aí eu e você entendemos que fomos chamados, gerados por Deus para fazer a sua vontade, para sermos conforme Cristo, para expandir o seu reino, até que Cristo seja tudo em todos. Porque você está cansado de ouvir isso, né? Você já pode até fazer uma dissertação sobre isso, mas você continua vivendo da sua própria maneira. A igreja e o reino de Deus precisa de um corpo íntegro para poder avançar. Porque senão a igreja não avança. Sem uma convicção, sem uma crença arraigada, enraizada, estabelecida na verdade, a igreja não vai avançar. Preste atenção nessa afirmação de Paulo, que ele vai nos chamar, que ele vai chamar a atenção da gente quando ele está dando o seu testemunho para Timóteo. Lá em 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 1:12, ele vai falar assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância,
e na minha incredulidade, né, pela falta de entendimento. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. O que eu quero que você entenda, o que está aí no versículo 12, olha o que Paulo vai dizer. Dou graças a Cristo Jesus, que me deu forças e me considerou fiel. Primeiro Jesus o considerou fiel, para depois o designar ao ministério. Primeiro Jesus olhou para ele, quando ele tem um encontro com Saulo, lá em Atos 9. Ele teve um encontro com Saulo porque o considerou fiel, porque viu integridade no seu coração. E por ter visto, mesmo ele sendo o que ele era, um perseguidor de cristão, ele considerou o coração de Paulo reto, o coração de Paulo íntegro, o coração de Paulo fiel à sua crença e à sua convicção. E quando viu a sua integridade e a sua fidelidade, vai designar ele ao ministério. Então Jesus enxergou a integridade no coração de Paulo, enquanto ele ainda perseguia cristão. Entenda, Jesus o considerou fiel, o designou ao ministério, mas primeiro ele enxergou a integridade, a fidelidade, a convicção do seu coração. Antes de Paulo ser dado ao ministério, ele foi achado fiel por Deus, ou seja, ele foi achado íntegro, obediente àquilo que ele cria. E quando Deus olhou o coração íntegro, capaz de matar por aquilo que cria, o que Deus viu foi: se ele é íntegro para matar e perseguir cristãos, quando eu iluminá-lo, quando eu trazer esclarecimento, quando eu tirar a escama dos olhos dele, ele vai ser íntegro para viver verdadeiramente a minha vontade. Porque faz parte do seu caráter, faz parte da integridade do seu coração. Se ele era capaz de matar em nome de Deus, o que ele não fará em nome de Jesus Cristo? O que ele não fará quando ele for iluminado? Quando a luz encontrar o seu caminho? Quando Jesus então revelasse para ele, Jesus sabia que ele não ia retroceder de forma alguma, que na mesma intensidade de coração, ele daria a sua vida, agora não mais para matar cristãos, mas para ressuscitá-los da morte. Com a mesma integridade de coração, ele daria a sua vida, pelo poder que há na palavra, para ressuscitar vidas, para tirar mortos do seu lamaçal, para trazê-los de volta à vida. Ele daria a sua vida para pregar a verdade do Evangelho e renunciaria a tudo para viver Cristo, porque era algo que ele já fazia em nome de Deus. Ele só precisava de um ajuste. Ele só precisava que a luz entrasse, que a verdade entrasse. E foi isso que ele fez. Foi isso que Paulo fez. Como diz lá em Filipenses 3, como nós lemos, se você continuar lendo, ele vai dizer: considerei tudo perda, considerei tudo lixo, eu perseguidor, eu blasfemo, eu fariseu dos fariseus, íntegro, irrepreensível na lei, considerei tudo lixo, tudo perda, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E é isso que Deus espera de nós, quando Ele revela a sua verdade, que sejamos íntegros a essa verdade, que sejamos inteiros a essa verdade, que possamos viver convictos dessa verdade, a ponto de nada nos tirar dela, estar tão alicerçado, enraizado a essa verdade, que nada pode nos remover dela, para que a gente possa seguir avançando, crescendo, expandindo essa verdade que se chama Cristo. Mas para que a igreja possa prosseguir avançando, crescendo, expandindo, ela não pode
ser uma igreja dúbia, ela não pode ser uma igreja incrédula, ela não pode ser uma igreja de duas palavras, de dois sentidos. Ela precisa ser integral, ela precisa ser inteira, ela precisa ser reta, ela precisa estar convicta daquilo que ela crê. Como nós ministramos domingo retrasado lá em Hebreus 10:36, que vai dizer: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo vive pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, somos dos que não retrocedem, que não são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. A verdadeira igreja do Senhor não retrocede. Por quê? Porque avança, porque progride, porque cresce, porque está convicta da verdade que ela segue. Está convicta da verdade que a iluminou. Paulo viveu de forma íntegra, mesmo após a sua conversão. Ele continuou vivendo de forma íntegra. Ele foi perseguido, abatido, preso, mas tudo por amor a Cristo. Em nenhum momento ele pensou em voltar atrás. Em nenhum momento ele pensou em largar tudo e voltar a viver pelas leis, em voltar a viver o judaísmo, em voltar a viver a perseguir cristão. Por quê? Porque era mais fácil. Ele foi até o fim, convicto do evangelho do reino, convicto do evangelho que ele ministrava, convicto da verdade que o iluminou, porque uma vez que essa verdade nos ilumina, não tem como voltar atrás. Uma vez que essa verdade nos esclarece, não tem como voltar atrás. Por isso que ele vai dizer lá em 1 Coríntios 9, versículo 23 assim: faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo, não luto com quem esmurra o ar, mas eu esmurro meu próprio corpo, faço dele meu escravo, para que depois, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele fez o que foi necessário. Ele esmurrava o seu corpo, reduzia o seu corpo à escravidão, para que ele pudesse prosseguir vivendo e manifestando a verdade que o iluminou, íntegro, convicto, reto, honesto com aquilo que ele cria. Por isso que no final ele vai poder dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, permaneci convicto naquilo que eu crio. E ele vai instruir Timóteo da mesma maneira. 1 Timóteo 1, como a gente estava lendo, vou ler agora o versículo 18 e 19. Da mesma maneira, ele vai instruir Timóteo, que vai dizer assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a consciência íntegra, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ele fala: mantendo a sua consciência íntegra, irrepreensível, reta, diante daquilo que te foi dado, te foi ensinado, te foi instruído, da verdade do evangelho de Cristo. Porque alguns naufragaram na fé porque rejeitaram um coração íntegro, porque não tiveram um coração íntegro, naufragaram na fé e se perderam. E uma das perguntas que nós temos que fazer e pensar é: será que você se manteria íntegro se passasse por tudo aquilo que Paulo passou?
Será que você se manteria com um coração íntegro se verdadeiramente você passasse por tudo que Jesus precisou passar? Porque a palavra vai dizer que nós completamos os sofrimentos de Cristo, porque a maior parte foi Ele que passou. E Ele passa por tudo e nos dá um certificado de vitória. Que pode parecer que está dando tudo errado, mas no fim vai dar certo. Mas será que mediante até esse certificado, esse decreto de vitória, você se manteria íntegro se passasse por tudo que Jesus passou? Se passasse por tudo que Paulo passou? Então preste atenção, todas as pessoas que vão fazer diferença no reino de Deus, elas não são passivas, elas são proativas, elas são produtivas, elas são íntegras de coração. Ah, pastora, mas não é bem assim, porque Jesus era manso, ele era manso, mas não era banso. Sabe o que é banso, né? Meio lerdo. Ele era manso, mas ele não era banso, ele não era letárgico, ele não era lerdo, ele não era... Ele era manso até fazer um chicote, que ele mesmo fez. Entrar no templo e sair chicoteando tudo e todos. Ele era manso até entrar no templo e soltar os animais e virar todas as bancas de cabeça para baixo. Porque Jesus sempre esteve disposto a morrer, a dar a sua vida por aquilo que ele cria, porque ele era íntegro de coração. Porque havia integridade, convicção naquilo que ele cria e por isso ele deu a sua vida. Ele era íntegro, ele era inteiro, ele nunca foi pela metade. Ele sempre esteve inteiramente entregue ao propósito do Pai. E você está? Porque ser íntegro é ser inteiro. Será que a igreja hoje se encontra inteiramente entregue ao propósito? Deus ama gente integral. Deus ama pessoas íntegras. Como eu disse, quando Jesus viu um fariseu, ele de longe gritava: hipócrita, sepulcro caiado. Quando Deus te olha, o que ele grita? Deus está buscando homens e mulheres fiéis, homens e mulheres íntegros, para que Ele possa confiar o seu evangelho. Como diz lá em 1 Tessalonicenses 2, 3, que vai dizer que nós somos aprovados por Deus para que Ele possa nos confiar o seu evangelho. E Ele vai falar: e assim falamos, não para agradar homens, mas sim Deus, que prova o nosso coração. Então Ele está procurando homens e mulheres íntegros, confiáveis, para que Ele possa depositar o seu evangelho. Homens e mulheres que saiba que vai abrir a sua boca, não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito. Porque Ele está provando o nosso coração. Ele está olhando a integridade do nosso coração. Então a integridade nos define. Porque a integridade nos faz viver por aquilo que cremos. E quando nós cremos, nós vivemos. Quando você crê verdadeiramente em algo, você vive por aquilo. Então a integridade vai nos definir. Um coração íntegro chama a atenção de Deus. Foi o que chamou a atenção de Deus para Paulo. Foi o seu coração íntegro. Foi a sua fidelidade que chamou a atenção de Deus. E a pergunta é: o seu coração tem chamado a atenção de Deus? Porque integridade não é você saber de tudo. Integridade não é você ter conhecimento de tudo, mas é você estar disposto a viver por aquilo que crê. É você estar disposto a dar a sua vida para viver por aquilo que você crê. Então Deus está buscando corações retos, corações íntegros,
corações incorruptíveis, corações inegociáveis, que estão dispostos e disponíveis para viver por Ele. Corações que não têm a vida por preciosa, desde que cumpra a vontade de Deus. Corações que não considerem nada precioso, a não ser viver Cristo e cumprir a sua vontade. Corações que não amam mais a própria vida do que amam o seu Senhor. Porque quando Paulo se converte e passa a viver pela causa do Evangelho, chegaram para Paulo assim: Paulo, você não tem medo de morrer? E ele vai dizer assim: para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Íntegro naquilo que ele crê, disposto a dar a sua vida para viver pelo propósito, pelo ministério que lhe foi confiado. Existem duas frases preferidas de Satanás dentro da igreja, que é a nada a ver e a tanto faz. E essa está na boca de homens e mulheres que não têm nenhuma integridade no seu coração. O nada a ver e o tanto faz. Você chega para o irmão assim, preocupado com ele, querendo o seu aperfeiçoamento, e você fala: irmão, para com isso, larga disso. Você precisa se posicionar, você precisa ter uma vida com Deus, né? Igual nós tivemos aqui no retiro, quantas pessoas não ministraram, né? Oficiais, diáconos, e falaram para que eles estavam fazendo retiro: se conserta, Deus está falando contigo, muda de vida, é sua oportunidade, né? Aí você aprendeu em muitas coisas, quanto que você tem que deixar e abandonar para que você seja transformado e viver a vontade de Deus. E aí no final o cara fala assim: ah, nada a ver, Deus entende o meu coração. É o que a gente mais escuta na igreja. Não precisa disso tudo, nada a ver. Deus conhece o meu coração e esse é o problema. Deus está justamente olhando o seu coração e não está encontrando integridade nele. Deus conhece o seu coração. E esse pode ser o maior problema da sua vida, dele não encontrar um coração íntegro diante dele. E como eu disse, integridade não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com quanto de Bíblia você decorou, de informação que você retém. Porque se eu e o pastor Bruno fosse contar a nossa história desde a nossa conversão, quanta gente a gente não mandou para o inferno. Porque a gente não cria numa salvação que não se perdia. Então pra gente, no início da conversão, a gente achava que salvação se perdia. Então, na hora, era só ladeira abaixo. A gente mandou muita gente pro inferno, inclusive crianças. A gente começou dando aula para as crianças. É por isso que a gente não vai mais para lá, entendeu? Um certo trauma, tem que ter muita habilidade. A gente, né, o que a gente prega assim para vocês, a gente pregava para as crianças, entendeu? Sem nenhum filtro. Tadinha das crianças, Deus tem misericórdia. Algumas precisam, né? Mas... E a gente mandou muita criança, muito adolescente, muito jovem, né, pro inferno, falando que eles iam rebeldes, que eles iam pro inferno. Mas a graça do Senhor ainda assim abundou sobre nós. A graça do Senhor ainda assim nos encontrou. E uma vez que as escamas saíram por completo e a revelação do verdadeiro Cristo entrou, só foi aumentando a sua luz. E até hoje a sua luz aumenta em nós, porque ninguém sabe tudo, nunca saberemos tudo, nem na eternidade conheceremos toda a grandeza de Deus, porque Ele é eterno e soberano. Mas uma vez que a graça do Senhor nos abundava e nos iluminava, e a gente entendia a palavra e conheceu um Cristo de verdade, entenda, o Senhor nunca nos desabonou. Muito pelo contrário, porque não é sobre o conhecimento, é sobre a integridade que há no nosso coração, porque a gente dava a nossa vida por aquilo. A gente entendia que aquilo ali era o certo, o mínimo da revelação que a gente tinha, a gente dava toda a nossa vida, todo o nosso coração.
para que as pessoas conhecessem a Cristo, para que elas mudassem a vida delas, porque integridade não é sobre o que você está fazendo, mas como você está fazendo. Tem a ver com o coração que você tem, um coração que não tem um duplo pensamento, que não tem um duplo interesse. Então a graça nos abundou e nós chegamos até aqui, para a glória de Deus, com um evangelho genuíno, verdadeiro, claro como a luz do dia. Mas ainda hoje é difícil encontrar gente íntegra, mas Deus continua buscando homens e mulheres com um coração íntegro, convictos da verdade do evangelho, convictos daquilo que creem, e estão dispostos a entregar a sua vida por aquilo que crê. Entenderam até aqui? Diga amém. Um outro ponto necessário que a gente destaque, e como eu disse, são só 2 pontos. Vamos voltar lá em Atos 8, para o nosso texto base. Atos 8, 1 e 4, eu vou ler de novo o versículo 1 e o versículo 4. Saulo estava ali então consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Então entenda, quero que você marque, que você grave, que agora o que a gente vai destacar é que todos foram dispersos, todos exceto os apóstolos, que permaneceram em Jerusalém. O restante foi disperso para a Judéia e Samaria. Então nós já ministramos sobre isso, e eu só quero ressaltar algumas coisas. Que o plano de Deus era o quê? Que os apóstolos, quando fossem cheios do Espírito Santo, lá em Atos 1 e Atos 2, eles fossem o quê? Testemunhas de Cristo em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Está lá em Atos 1, versículo 4, versículo 8, o porquê a promessa ia descer, para que o Espírito Santo desceria e o que eles deveriam fazer após a descida do Espírito Santo, que era testemunhar de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas qual é o problema? O problema é que os apóstolos, como está escrito em Atos 8, eles decidiram não sair de Jerusalém. Todos foram dispersos por conta da morte de Estevão, por conta da grande perseguição, da intensa perseguição, porque eles já eram perseguidos a partir daquele momento e foi intensificada a perseguição. Só que, mesmo com a perseguição, eles decidiram ficar em Jerusalém, não sair de Jerusalém. Eles decidiram não ir, todos foram dispersos e eles permaneceram. E agora? E aí você pensa, se a promessa de Deus foi dada para os apóstolos testemunharem de Cristo na Judéia, Samaria, até os confins da terra, e aí você pode pensar assim: e agora? Será que então os planos de Deus serão frustrados? Será que a palavra não vai ser pregada até os confins da terra? Nunca. Isso nunca vai acontecer. Os planos de Deus nunca serão frustrados. A vontade de Deus sempre vai se realizar. Por quê? Porque a vontade de Deus vai ser feita através da sua soberana vontade. A vontade de Deus é feita por conta da soberania de Deus. A vontade de Deus não é feita porque eu quero. A vontade de Deus é feita por conta da sua soberania. Quer que os homens queiram fazer ou não. Quer você queira ou não fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus vai ser feita. Ele prometeu, está lá em Isaías. Ele vai falar que todo o seu propósito vai permanecer de pé e toda a sua vontade vai ser feita. Então a vontade de Deus não é feita pela vontade do homem. A vontade de Deus é feita pela soberania de Deus. O Senhor queria que a palavra fosse pregada em todo lugar, mas os apóstolos não foram. O primeiro a rejeitar foi Pedro, sempre Pedro. O primeiro a rejeitar foi Pedro. Por quê? Porque quando fala de Judéia e Samaria, nós estamos falando também dos gentios, de homens e mulheres que não eram considerados por eles judeus.
Então Pedro é o primeiro a rejeitar, porque quando nós vemos a palavra sobre o lençol que desce 3 vezes diante de Pedro, Pedro rejeita, que aparece o lençol cheio de animais e Deus fala, mata e come. Ele fala, eu não como coisa imunda, mata e come. Eu não como, Senhor, coisa imunda. E na 3ª vez Deus desiste dele. Fala, agora tu vai comer mais nada. Então Pedro é o primeiro a rejeitar, porque ele não quis comer, ele não quis aceitar o chamado, né, para pregar aos gentios. Pedro só batizou nas águas os homens lá na casa de Cornélio, né? Se você continuar lendo Atos, a gente, né, vai chegar lá um dia, quem sabe? Mas nós já ministramos sobre isso. Quando Pedro vai até a casa de Cornélio, ele só batizou os irmãos na casa de Cornélio, porque o Espírito Santo desceu primeiro. O Espírito Santo desce, é derramado sobre eles. Então Pedro não vê outra saída a não ser batizá-lo nas águas, porque Deus fez primeiro. Porque se Deus não tivesse descido com o Espírito Santo, Pedro não teria batizado eles. Por quê? Porque não eram judeus. E quando ele ainda volta para Jerusalém, ele ainda vai falar o quê? Ele ainda vai dar satisfação, porque todo mundo vai fazer, Pedro, como que você batiza o povo? Eles não são judeus. Como que vocês não dá Jesus assim, dá o Espírito assim? Ele fala, não, foi Deus que fez primeiro, então não tinha o que fazer. Ele ainda vai se justificar. O que eu quero dizer é que se fosse por esses 11 apóstolos e mais o Matias, né, que foi incluído, 12, o evangelho não tinha saído de Jerusalém. Se fosse pelos 12 apóstolos, né, os 11 mais Matias, o evangelho não teria saído de Jerusalém. Por quê? Porque a palavra vai dizer que mesmo com a perseguição, eles permaneceram em Jerusalém. Todos foram dispersos, mas eles permaneceram em Jerusalém. Mas o combinado era que eles fossem. O combinado era o id, está lá desde Mateus 28. Se você ler em Mateus 28, versículo 16 ao versículo 20, vai dizer assim, ó. Olha o que Jesus vai falar aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram, Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Não mandou eles irem fazerem discípulos só em Jerusalém. Vá e faça discípulos, pregue o evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os o quê? A obedecer tudo aquilo que eu os ordenei, e eu sempre estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, desde Mateus 28, quando ele, né, ressuscitou e foi ter com os discípulos, ele fala, ele junta os 11, que aqui ainda eram os 11, e fala, vocês precisam ir, faça discípulos de todas as nações. Foi isso que o Senhor determinou desde o princípio, ir a todas as nações. Vão e faça discípulos de todas as nações. Se a ordem foi ir para pregar a palavra, para fazer discípulos de todas as nações, por que que eles não queriam ir? Por que que eles não foram? Por que que eles permaneceram em Jerusalém? Porque eles não conseguiram abrir mão dos costumes judaicos. Eles não saíram de Jerusalém porque eles não conseguiram abrir mão dos ritos judaicos. E como o templo estava em Jerusalém, eles não conseguiam sair dali. Você vai ver que às vezes eles saem, eles vão até Samaria, eles encontram com Filipe, eles vão lá, ministram o Espírito Santo e retornam para Jerusalém. Eles faziam os movimentos quando os outros discípulos, quando dispersaram, pregaram e as pessoas começaram a se converter, eles iam lá para ministrar o Espírito Santo e depois voltavam para Jerusalém. Por quê? Porque eles não conseguiram se desligar dos costumes judaicos. E aí você pensa, pastora, mas e a vontade de Deus não vai ser feita? Claro que vai ser. Como eu disse, você queira ou não, a vontade de Deus vai se cumprir. Então entenda, se você quer fazer a obra de Deus, seja bem-vindo.
Se você quer fazer a obra de Deus, a obra de Deus vai ser feita. Mas se você não quiser fazer a obra de Deus, se você não quiser fazer, ela vai continuar sendo feita do mesmo jeito. Só que com uma diferença. Pergunta pra mim, qual? Sem você. Ela vai continuar sendo feita. A única diferença que vai ser sem você. Porque olha o que Deus vai fazer. Ao invés de ter 12 pregando, porque foi dado aos apóstolos irem, né, para pregar o evangelho, e aqueles que estavam ali reunidos, que eram 120. Mas foi direcionado, né, aos apóstolos, que eles testemunhassem de Cristo. Agora, ao invés de 12 apóstolos, são mais de 5.000 homens e mulheres pregando o evangelho. Porque na primeira ministração de Pedro se converteu 3.000 almas, depois na segunda 2.000 almas, juntando 5.000 almas. E a palavra vai dizer que todos foram dispersos para a Judeia e Samaria. Então olha o que Deus fez. Ao invés de 12, agora tem 5.000 homens convictos da verdade do evangelho para pregar o evangelho e fazer a sua vontade. Espalhados por toda a Judeia, por toda a Samaria. Deus arrumou logo uma intensa perseguição. Os 5.000 se espalham para pregar a palavra, porque a palavra vai dizer no versículo 4 de Atos 2, e eles iam indo como? Pregando a palavra. Por onde iam, eles pregavam a palavra. Por onde eles passavam, eles pregaram a palavra. Então entenda, a vontade de Deus vai ser feita por sua soberania, quer o homem queira ou não, queira você fazer parte ou não. E eu vou te dar um conselho. Nunca faça biquinho para Deus. Sabe fazer biquinho, bater pezinho igual criança? Não faça birra com Deus. Não tente medir forças com Ele. Porque eu vou dar um exemplo. Ouve. E aí você tem que ser bom de Bíblia para acompanhar. Mas eu sei que você é, porque eu creio. Houve um dia um grande profeta que decidiu fazer birra com Deus. E ele sobe uma montanha e faz para Deus assim: Deus, me mata. Deus, eu não quero mais viver. Deus, a minha vida não vale a pena, me tira desse mundo. Estou parafraseando, tá? Deus vai olhar para ele. Quem é esse profeta? Elias. Todo mundo conhece Elias, né? Elias é um excelente profeta. Fez fogo descer do céu. Glória a Deus. Vai voltar, daqui a pouco ele volta. Ele vai voltar, sabe? Porque ele é uma das testemunhas, né? De Jesus, glória a Deus, aleluia, está sabendo agora. Saberá mais do nosso curso de escatologia, que em breve será ministrado e liberado para toda a igreja. Mas voltando. Então Elias um dia resolve fazer birra com Deus e fala: Deus, eu não quero mais viver, minha vida não vale a pena, ai, me mata, ai, eu não sirvo para nada. Aí Deus ouviu e falou: tá bom. Faz o seguinte, vai no lugar que eu vou te enviar, encontra um homem chamado Eliseu, unge ele no seu lugar. Ou seja, ele vai fazer agora o serviço que você não quer fazer. Você vai lá, unge ele e acabou. E ele vai, né, ser posto no seu lugar, unge ele no seu lugar. Quando Deus fala isso, ele fala assim: não, Deus, mas não precisa, Deus, não. Agora vai e faz o que eu te mandei fazer. E Elias ele vai bravo, ele não queria chamar Eliseu. Ele tenta de todos os modos se livrar de Eliseu. Mas ele vai até Eliseu, passa a capa sobre Eliseu. Eliseu passa a segui-lo. Aonde Elias ia, Eliseu estava atrás. Ele não queria que acompanhasse ele, mas ele ia atrás. Ele tentava deixar Eliseu para trás, mas Eliseu estava ali junto com ele. Por quê? Porque Eliseu entendeu algo que Elias não tinha entendido. Que quando Deus te chama, ou você aceita o chamado, ou Ele não te quer mais. Pastora, como assim? Eu não disse que Ele não te ama. Eu não disse que Ele não vai te abençoar. Eu não disse que Ele, que você vai perder sua salvação. Eu te disse que
quando Ele te chama e você rejeita o chamado, Ele não vai ficar mendigando atrás de você, porque Deus não é pedinte. Ou você aceita o chamado, ou Ele não vai querer mais, Ele vai botar outro no seu lugar. Então, quando Elias vai rejeitar o chamado e ficar de birrinha com Deus, querendo medir força com Deus, ele fala, tá bom, vai lá e unge e coloca outro no seu lugar. Ele fala, não, Deus estava brincando. Não, brincando não. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Agora você vai e unge outro no seu lugar. Então não é que Ele não te ama, Ele só não confia em você a coisa mais importante para Ele, que é a sua obra, que é a edificação da sua casa. Ele não pode confiar aquilo que é importante para Ele, que é a sua obra, a edificação na sua casa, na mão de filho birrento, mimizento, que tenta medir força com Deus, que uma hora quer o chamado, outra hora não quer. Ou você quer ou você não quer, ou você aceita ou não aceita. Porque se você não aceitar, não tem problema, Ele vai ungir outro no seu lugar. Deus não está aqui para mendigar favor de homens. Pelo contrário, nós que dependemos do favor dEle. Porque se não fosse o favor de Deus, se não fosse a graça dEle sobre nós, nós não estaríamos aqui. E sabe o que Eliseu fez? Eliseu trabalhava lavrando a terra. Que aí vem a musiquinha que você conhece. Eliseu trabalhava lavrando a terra. O que Eliseu faz quando Elias o chama? Ele vai lá, ele mata os bois, quebra as carroças, igual você acabou de cantar hoje. Mata os bois, quebra todas as carroças, faz um holocausto para Deus, querendo dizer para Deus, para esse lugar eu não volto mais. Porque agora eu vou seguir naquilo que Deus me chamou para fazer. Então Elias apaga qualquer resquício de uma vida que ele tinha antes, fora do chamado de Deus. E no meio do caminho, Elias vai falar assim, fica aqui que eu vou em tal lugar. Eliseu, não, tão certo quanto vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei de modo nenhum. Era o que Eliseu dizia a Elias. E Eliseu está dizendo para Elias assim, não adianta, porque eu não vou fazer a burrada que você fez. Porque se você não quer servir a Deus, eu quero. E a gente já conhece a história. Eliseu fica até o fim, grudado em Elias, até ver ele subindo no redemoinho, a capa cai sobre ele, tem a unção dobrada do espírito de Elias. Deus está buscando aqueles que verdadeiramente, em seus corações, querem fazer a sua vontade. Que verdadeiramente entendem e dão valor ao chamado e à oportunidade que Deus está nos dando. Não se esqueça, Deus não depende de homens, como também não dependeu dos apóstolos. Ele está nos dando a oportunidade, o privilégio de fazer parte de uma obra que Ele já fez, que Ele já consumou, que Ele já decretou vitória. Ele está nos dando a oportunidade de fazer parte da sua vontade, que é soberana, que Ele não precisa de nós, nós que precisamos dEle. Deus não precisa de homens. Deus não dependeu dos apóstolos. Quando Ele quis que tudo acontecesse, Ele dispersou 5.000 homens em Samaria, em Judeia, que eram os outros discípulos, os diáconos, que vão levar a palavra para Judeia e Samaria. Foi Paulo que vai levar a palavra até os confins da terra. Paulo vai a lugares que nenhum deles foram. Paulo vai a regiões, a lugares distantes que nenhum deles pisaram. Paulo, um matador de crente. Paulo, perseguidor da igreja. O único que tinha um coração íntegro, que teve coragem de se desprender totalmente da lei judaica. O único que teve coragem de considerar tudo perda, tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu, para viver plenamente a vontade de Deus. É esse tipo de homem que o Senhor está procurando. Homens de coração íntegro, homens de coração verdadeiro, homens que verdadeiramente querem fazer a sua vontade e entendem o privilégio de ser chamado para cumprir a sua vontade e o seu propósito.
Homens e mulheres desprendidos de tudo dessa terra, de tudo que viveram, de tudo que aprenderam, das suas culturas, dos seus ritos familiares ou da sua religiosidade, para viver plenamente a vontade de Deus. Deus vai fazer a sua vontade, custe o que custar. Quer servir? Seja bem-vindo, o Senhor te espera. Não quer servir? Ok, mas acredite, as pessoas que deveriam ser ganhas por você serão ganhas por outras pessoas. Aquilo que você deveria fazer, outras pessoas vão fazer no seu lugar. A única coisa que vai acontecer é você perder a sua coroa, como está lá em Apocalipse 3, versículo 11. A única coisa que vai acontecer, você não vai perder sua salvação, você não vai deixar de viver a sua vida. A única coisa que vai acontecer é você perder a sua coroa. Apocalipse 3, versículo 11 vai dizer assim: eis que venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém venha tomar a sua coroa. Guarda aquilo que lhe foi confiado, aquilo que Deus entregou na sua mão, para que ninguém venha roubar a sua coroa. O que é coroa? É o governo, o reino. Você ter a oportunidade de governar com Cristo, de se assentar no trono com Ele, de reinar nessa terra com Ele. Guarda a sua coroa, guarda aquilo que você tem, para que ninguém venha roubar a sua coroa, porque se você não cuidar daquilo que Deus confiou na sua mão, Ele vai ungir outro no seu lugar e eles vão tomar a coroa de você. Porque nós recebemos a coroa, o reino, pela obra que nós fazemos. Se deixamos de fazer a obra e outros fazem no nosso lugar, nós perdemos aquilo que era nosso. Você vai perder a recompensa, que a palavra vai dizer que Deus vem recompensar cada um segundo as suas obras. Você vai perder a sua recompensa, você vai perder a sua coroa, porque essa coroa se ganha por obras. Mas se você não quer fazer a obra, o seu irmão que está do seu lado vai fazer no seu lugar, aí a sua coroinha vai para ele. Por isso que o pastor Bruno sempre fala: não quer fazer, deixa que eu faça. Porque a recompensa é grande, querida. Quer continuar sentado? Não tem problema. Deus não precisa de você, como não precisa de mim, como não precisa de ninguém. Você pode continuar sentado sem fazer nada, mas quando Deus nos chama, Ele está nos dando o privilégio de participar de uma obra que Ele não precisava de nós. Nós precisamos entender que nós somos privilegiados em fazer parte de tudo isso. Você é um privilegiado por poder fazer a obra de Deus. Tem muita gente nos países perseguidos que gostariam de fazer a obra de Deus e não podem, não conseguem. Tem um limite, e o limite é dar a sua própria vida. Não de maneira abstrata, verdadeiramente, morrer em prol desse evangelho. E para isso nós temos que entender a forma que Deus vai fazer a sua vontade. A forma que Deus faz a sua vontade não é da forma que nós esperamos. Nós temos que parar de colocar expectativa em coisas que Deus não mandou você colocar expectativas. Não espere que Deus vai satisfazer a sua vontade. Você está aqui para satisfazer a vontade dEle. Então toma cuidado para você não rejeitar a obra que Deus tem para a sua vida. Porque às vezes você tem uma expectativa que Deus vai fazer algo de uma forma. Ah, Deus, eu quero que você faça dessa forma. E Ele não vai fazer dessa forma. Ele não vai fazer como você quer. Ele vai fazer da maneira que Ele quer. Porque o que você quer pode vir de uma forma que você não espera, de uma forma que você não aprova. E por você não aprovar, porque você criou uma expectativa e uma forma dentro do seu coração, não, Deus vai fazer desse jeito, vai fazer dessa forma, que você pode acabar rejeitando aquilo que Deus tem para a sua vida. E qual é o plano? O plano é que o evangelho seja pregado em todos os lugares. O
plano é que o evangelho seja pregado até os confins da terra. O que eles esperavam? Que os apóstolos fossem, que ia ser tudo bênção, que eles iam recolher, né, os recursos, e com os recursos que eles tinham, eles iam enviar o fulano, enviar o ciclano, mas não foi assim, porque eles não quiseram ir. Deus fez acontecer através de uma perseguição. Muita gente foi presa, muita gente foi morta, mas a vontade de Deus foi feita. Aí você vem para o culto e fala assim: Deus, eu preciso mudar, eu quero transformar a minha vida, eu não quero mais ser desse jeito. Aí o que você espera? Você vem para o culto, pede para Deus transformação, que Deus fale com você, e você espera que venha um irmão, põe a mão na sua cabeça e fale: este que eu te digo, a partir de agora eu transformo a sua vida. Você espera que uma oração vai mudar a sua vida, e uma oração não vai transformar a sua vida. O irmão do eis que te digo não vai mudar a sua vida. Uma profecia não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o seu posicionamento, a integridade do seu coração, a sua vontade em se dedicar, em fazer a vontade de Deus. Você pede paciência para Deus, e aí você acha assim: Deus me dá paciência. Aí vai vir uma aura celeste, vai te invadir, e você vai se sentir, né, paciente. Agora eu sou um ser paciente. Não. Quando você pede paciência para Deus, Ele vai te dar um monte de gente chata. Ele vai botar um monte de gente chata na sua volta. Para quê? Para que você tenha a oportunidade de ser paciente. Quando você pede paciência para Deus, Ele coloca um monte de encrenca no seu caminho, um monte de coisa errada, um monte de tribulação, um monte de gente perturbada. Para quê? Para que você possa ter a oportunidade de praticar a paciência. Quando você pede paz para Deus, o que Ele vai te dar é tribulação, para que você possa exercer a sua paz no meio da tribulação. É assim que Deus trabalha. Mas a gente acha assim: não, Deus vai vir com uma aura celeste, vai vir um espírito da paz, vai me invadir, eu vou ser um ser de paz, vou ser um ser de luz, vou ser um ser paciente. O que a palavra vai dizer é: por meio de muitas tribulações convém que você entre no reino de Deus. Deus não faz da forma que você quer. Você não entende a forma que Deus está fazendo, você não entende a forma que Deus está trabalhando. Aí você reclama, você diz que não quer mais, você fala: ai, não é do meu jeito, então não quero. Então não quer, tudo bem, querido, então não faça. Mas não questione Deus. Um outro conselho que eu vou te dar: não questione os meios que Deus trabalha. Não questione a forma que Deus trabalha, porque normalmente quem questiona Deus para no meio do caminho. Normalmente os questionadores, eles ficam parados no meio do caminho, porque tudo vai ser feito conforme a vontade de Deus. Então toma cuidado para você não mandar embora a promessa que Deus tem para a sua vida, porque não veio da forma que você quis, porque não aconteceu da forma que você desejou. Mas Deus continua trabalhando. Deus permanece trabalhando na nossa vida. Foi assim com todos os profetas, foi assim com todos os homens de Deus, foi assim com todos que você vai ler. Ninguém conseguiu nada fácil. Todo mundo teve que trabalhar, se esforçar. Foi por meio de muitas tribulações que cada um alcançou aquilo que Deus tinha prometido para a vida deles. Não é assim: Deus me deu uma promessa. Imagina José. José teve um sonho. Ele de menino sabia que ele ia ser governador e que ele ia governar sobre seus pais, sobre seus irmãos. Ele tem um sonho, né? Todo mundo conhece esse sonho. Ele tem um sonho aonde a lua e o sol se prostram diante dos seus pés, mais 11 estrelas se prostram diante dele, que são os seus irmãos, e mais os feixes de trigo vão se prostrar diante dele. E ele vai contar para o pai, vai falar assim: pai, isso, você acha que você vai governar sobre mim? Ele sabia que ia ser governador. Mas como isso aconteceu? Não apareceu lá uma carruagem: venha José, Deus me revelou o seu sonho, eis que eu sou o faraó, venha governar no meu reino. Ri de mim não, Ashley. Não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Para ele ser governador, Deus teve que colocar inveja no coração dos irmãos, para que os irmãos quisessem matá-lo, jogá-lo numa cisterna. Ele foi levado cativo, vendido para o Egito. Passou 20 anos preso, escravo.
foi esquecido dentro da prisão, para depois de 20 anos ser levado diante do faraó, revelar o sonho para faraó, para que faraó achasse graça sobre ele e o colocasse sobre o governador do Egito. Não é da forma que a gente quer, não é da forma que a gente pensa, mas Deus está fazendo, Deus está no controle, Deus está trabalhando e a sua vontade vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus determinou vai se cumprir. Então não basta você aceitar o chamado, você tem que aguentar o processo. Você não pode abandonar o processo, você não pode esquecer da promessa desse chamado. Ok, eu aceito o chamado, então vem um processo, aceite o processo, não recue no meio do processo, porque Deus não vai fazer como você quer, Deus não vai fazer como você pensa. Ele já fez tudo, Ele já planejou tudo e nada vai sair do planejamento de Deus. Você somente tem que aceitar a forma que Deus está fazendo. Eu preciso te falar uma coisa para a gente encerrar. O louvor pode subir. Eu preciso te falar para você, não falar que ninguém nunca te falou. Quando Deus estabelece como vai ser feito algo, Deus não vai aliviar. Quando Deus estabelece como algo vai ser feito, não vai adiantar você orar, você jejuar. Você orar e jejuar vai ser para você se fortalecer no meio do processo que Ele já planejou, mas você nunca vai mudar os planos de Deus. Você pode orar, jejuar, mas a sua oração, o seu jejum, o seu propósito é para te fortalecer, para você ser transformado, para você aceitar a forma que Deus está fazendo, para que Deus te fortaleça durante o processo. Mas uma vez que Deus já estabeleceu o processo, Ele não vai aliviar, vai acontecer. O processo estabelecido vai acontecer. A única coisa que você pode fazer é dar um passo em direção a esse processo e não retroceder. Como a palavra diz, nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos aqueles que avançam para a nossa salvação. Somos aqueles que cremos e avançamos. A única pergunta é: você está pronto para obedecer e a se submeter aos processos de Deus? Você está preparado para se submeter aos processos, para que o chamado dele se cumpra na sua vida, para que você chegue na posição que ele tem para a sua vida? José teve que passar por 20 anos de escravidão. Será que você aguentaria com um coração íntegro? Porque José manteve o seu coração íntegro diante do Senhor. Ele não se dobrou em meio a nada, não negociou a sua crença, não negociou, está repreendido, os seus valores, não negociou. Quando a Potifera foi em cima dele, ele falou assim: sai daqui, Satanás, e meteu o corre. Porque ele tinha um coração íntegro diante do Senhor. Será que você aguentaria os processos que José aguentou para viver a promessa que Deus tem para você? Porque querer a promessa é fácil, passar pelos processos só um homem de coração íntegro consegue. Deus tem um plano perfeito para nós, amém? Temos que nos submeter, não podemos ficar paralisados no nosso lugar. Porque nós vemos o hoje, mas Deus já escreveu tudo. Está tudo preparado, tudo estabelecido. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, mas Deus conhece toda a eternidade. Pastor, o que eu tenho que fazer? Confiar nele. Confiar nele, porque os planos de Deus são perfeitos. E que o Espírito de Deus nos ajude nessa caminhada, amém? Fique de pé, vamos orar.